professor Léo Fontisville e hoje a gente está iniciando aqui um projeto que a gente imagina ser o cenário mais perfeito, que é o network, que é relações entre o cliente e empresas. São vários parceiros que a gente vai convidar para trocar ideias e perceber o quanto que o nosso cliente ele comunica de forma muito igual com todos nós. E aqui na Fontisville a gente está recebendo o Rogério e o Fábio e eu gostaria que eles mesmos se apresentassem. Então vou eu? Pode ser. Tranquilo. Então vou eu me apresentar. Sou o Rogério, né? O Rogério é um mineiro de 46 anos, nascido em Volta Grande, uma cidadezinha aqui da zona da Mata Mineira de 7 mil habitantes, criado no Rio de Janeiro, no subúrbio, na Ilha do Governador, formado em Direito, essa você não sabia. Essa eu não sabia. Formado em Direito, mas exerci por 1 ano e meio, morei fora do Brasil, vim morar em Juiz de Fora em 2007, 2008 eu virei publicitário. Cara, e aí vou falar rápido, né? E aí comecei com a publicidade em 2008, lá se vão 15 anos, amo de paixão publicidade, marketing, e eu sou um cara inquieto, né? Sou um cara, então assim, o empreendedorismo veio para dentro de mim e dentro disso aí a gente já empreendeu em vários aspectos, já tive site de roupa para bebê, já tive site de ferro velho online. Caraca! E outras coisas que surgiram aí no meio do caminho. Tive uma loja de acessórios femininos com a minha mãe, e foi aí que eu aprendi a vender, né? E aí teve o Núcleo Urbano, sou um dos fundadores do Núcleo Urbano, de arquitetura e design, de Juiz de Fora e de outras regiões pelo Brasil. E tudo isso tocando junto com a publicidade, que é o que corre aqui na minha veia, né? Sou marido da Babi, pai do Caio e do Tico, que é um vira-lata caramelo tradicional brasileiro. Acho que esse é o Rogério. Caraca, eclético. Bastante. Eu sou o Fábio, sou arquiteto da BRCK Arquitetura e Interiores. Sou de Juiz de Fora, formado em arquitetura em 2012. Fiz minha pós em sustentabilidade. Trabalhei também pelo Rio durante 3 anos. Depois eu voltei para Juiz de Fora e montei a empresa. E além disso também sou um grande consumidor e já tive a minha empresa de cachaça, essa sabia? Essa sabia. Eu não sabia. A gente não chegou a colocar de fato a mercado, né, por questões na época de investimento e de escolhas, né, por conta da... Ou eu escolhi arquitetura ou eu escolhi a cachaça para seguir, né, e acabou escolhendo a arquitetura, apesar de ter um amor também grande pela bebida nacional, né, vamos dizer assim, que é nacional ela. E, bom, estamos aí para trocar essa ideia, mostrar um pouco dos bastidores de arquitetura, dessa conexão toda que temos aí entre fornecedores e levar para o público aí da melhor forma possível, mais transparente. Bacana. E a ideia aqui é justamente a gente ter essa troca de ideias, bater esse papo e saber, poxa, eu trabalho com cortina e persiana, trabalho aqui com uma linha de decoração ampla, mas não adiantaria nada disso se a comunicação não fosse eficiente, se eu não tivesse também um layout, que inclusive o escritório BRCK, que desenvolveu a nossa primeira loja também, que foi aqui no Espaço e tudo, depois fizemos essa loja aqui no Estrela Sul também. Qual que é o processo criativo que eu preciso passar aqui na hora de vender a cortina, na hora de desenvolver um produto, e vocês também, como comunica esse desenvolvimento para o cliente e qual que é a pegada que a BRCK precisa ter para justamente assim, cara, como eu entendo a dor do Léo, como eu resolvo o problema dele e transformo isso num layout que vai falar com o cliente ideal dele. E o Rogério, da mesma maneira, como essa comunicação acontece? Bom, vou falar aqui com base em clientes de uma forma geral, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro é quem é o nosso cliente. Quem é o nosso cliente é fundamental. Quem eu quero atender, né? O que ele faz? Como que ele pensa? Quais são os anseios dele? E aí você faz o processo de trás para frente. Chega lá no nosso público-alvo, target, né? Como se diz aí no mundo do marketing. E aí dali você vem criando, né? A gente estava aqui conversando antes sobre o branding. Eu acho branding uma coisa fundamental, importante, determinante, eu diria,
para que a sua empresa aconteça, para que a sua empresa converse com o cliente dela. É quase um processo empático, eu diria, né? E um exemplo bacana é aquele cara que abre um restaurante e aí ele super investe num forno sensacional, num fogão mirabolante, mas aí ele economiza do letreiro. Sim. Caraca! Não, filho. O letreiro tá na cara da rua, é ali o primeiro impacto, entendeu? Então, assim, cuide da sua marca. Eu acho que isso é que é o mais importante, que a gente tem que ter clareza para que o nosso cliente venha e fale, gostei de você. E o segredo está justamente nos detalhes, né? Porque quando a gente pensa numa situação macro, a gente às vezes vai observar apenas os grandes movimentos, vai observar ali um exemplo, sei lá, vou fazer uma cortina, a linha que eu vou costurar aquele tecido faz diferença. Claro, faz diferença. E aí, assim, é um tom, é a busca da perfeição ali, que isso é valorizado por alguém e aí faz toda a diferença, né? Então, realmente, assim, é a cereja do no bolo, detalhe, né? Começa Tudo no detalhe. Começa no detalhe. Exatamente. Uma marca começa, um projeto começa no detalhe. Exatamente. Um negócio novo começa no detalhe. Exatamente, com certeza. E aí, esse detalhe, né, lá para nós, na BSK, pra gente o escutar o cliente. Sem a gente escutar, igual o próprio Rogério levantou aqui, a gente não consegue chegar a lugar algum, sabe? Um papel em branco é só um papel em branco, sem nenhuma diretriz, qualquer coisa vai caber, sabe? Então, a gente, escutando o cliente, a gente vai ouvir alguns sims e nãos, para a gente conseguir, no traço, chegar num objetivo, né? Então, assim, que, né, a gente consiga balizar ali o que é interessante, o que o escritório produz como função, fundamento e projeto, conceito, enfim, e afins, com o que o cliente quer e o que o cliente tem, né? Não adianta o cliente querer também falar, não, eu quero a loja dos sonhos, mas você tem como bancar esse sonho que você tem? Vamos equalizar tudo. A gente está ali para isso, a gente está ali, não é para estourar o balãozinho, né? Exato. Mas a gente está ali para colocar o balãozinho na mão e não deixar ele voar e perder, né? E eu sou até prova viva disso, né, Fábio? Você lembra quando foi a primeira loja que a gente montou? Sim. Cara, orçamento totalmente enxuto, uma coisa baixa, mas, Cate, é viável? É. Dá para fazer? Dá. Então, beleza, vou topar o desafio. Aí fizemos lá, o Fábio fez um desenho à mão. E, cara, eu tenho esse desenho guardado até hoje, porque assim, a gente foi trocando ideia, falando, pô, Fábio, eu não quero ser só uma lojinha de persiana. Eu já trabalhava dentro da indústria e tal, eu conheço várias, mas é tudo muito igual, tudo muito parecido. Mas e aí, como que a gente faz com que o cliente perceba valor nesse produto aqui, nessa exposição e tal? E aí, poxa, aquele formato em escamas, né, Fábio? Sim. Tipo uma galeria de arte, onde se via tudo, que tinha todo um conceito, e aquilo ali trouxe um valor, porque não era a questão do dinheiro que estava investido só, era o máximo que eu podia investir, mas foi tudo o melhor que podia ser feito e assim, soou realmente muito à frente do tempo. Sim. Ali, né? Então, e tiveram detalhes, né, Léo? Assim, muitos detalhes. No sentido de, até a gente teve que detalhar o tipo de estrutura que ia ser, que não existe esse tipo de estrutura para pivotar os pallets do jeito que a gente queria. A gente fez um desenho, o pessoal fez o mock-up, né, o protótipo, colocamos, deu certo, segue. E ficou um espaço multiuso, né? Que, assim, ao mesmo tempo que tinha as exposições das persianas, dos dois lados, você rebatia todos os pallets para a parede, né? Você tinha um espaço de confraternização, de recepção de mais pessoas. Então, isso é legal, você brincar um pouco com um espaço de uma forma não usual, né? Sim. Se aproveitar, porque, querendo ou não, aí falando de número, é uma metragem quadrada que você estava pagando, você tinha 2 espaços, uma metragem quadrada só. Então, exato, assim, é legal isso. Exato. Eu acho que o trabalho de todos nós envolve muito essa questão da investigação, né? De, inclusive, assim, entender que o nosso público-alvo é, primeiro, quem valoriza tudo isso, né? Essa ideia, a criatividade, que é principalmente o trabalho de vocês,
porque é um trabalho artístico, né, de criação, de desenvolver uma ideia e, às vezes, inclusive, colocar ela mais tangível de uma coisa que, assim, eu posso ter a melhor ideia do mundo, mas, às vezes, ela não está clara para mim. E quando isso se transforma em uma arte, se transforma em um desenho, se transforma num material ali, aí a coisa toma uma outra proporção, né? Como que é isso, assim? Como é a descoberta de qual que é a melhor ação para o Léo ou a melhor ação para o Fábio? E da mesma maneira o Fábio fazendo esse bate-volta. Assim, o que a gente vê muito... você tem uma mensagem, você tem uma meta, né? Uma mensagem para passar. E você tem que buscar meios, assim como você tinha que construir a loja com os recursos que você tinha, né? E você tem uma mensagem para passar. E você tem recurso, você tem meios para fazer isso, isso tem que ser melhor aproveitado, né? Então, assim, a criatividade, eu acho que ela vem daí. Ela vem, inclusive, dessas limitações que você tem, né? Pô, o cara não vai chegar com um orçamento estratosférico que vai te proporcionar fazer o clássico 30 segundos no Fantástico ou no Jornal Nacional, que hoje em dia não adianta mais nada, né? Cai entre nós, né? Não é mais por aí, né? Mas, enfim, sem entrar muito nesse mérito, né? Então, assim, ele não vai ter esse orçamento mirabolante. Então, você vai ter que pegar aquela verba que você tem e dentro daquilo você vai trabalhar o melhor possível para passar a mensagem. É aí que a criatividade entra. É aí que a forma de passar essa mensagem, a melhor forma de passar essa mensagem tem que ser buscada, né? Para que aquele cliente, voltando lá à questão do branding, ele encontre essa empatia ali. E a partir daí, tudo vira uma questão muito falada hoje em dia, que é a experiência do cliente. Sim. Como é que você cria uma atmosfera para aquele cara chegar lá no teu negócio, na tua loja, no teu estabelecimento, na tua clínica, gente, é o que for. Ele não tem limite, né? Sim. Mas ele chegar ali e o environment, abraçar ele. O cara entra e fala, pô, ele sentou na recepção do dentista e falou, vai dar tudo certo, um lugar gostoso de ficar. Exatamente. Sabe? Pequenas partes sensoriais. Que aí é tudo, cara. É o branding lá do começo que a gente estava falando, é a parte da arquitetura que vai tornar aquele ambiente acolhedor. Aí a recepcionista, pô, tem um papel fundamental no negócio. Sim, se ela não abrir um sorriso para ele, não vai. Caraca, fudeu. É isso aí. Entendeu? Hoje se fala. Pode falar muito... fudeu? Agora essa vai sair, né, cara? Mas enfim. eu acho que uma coisa que também é importante demais. Agora tá ficando bom, né? Agora tá começando a saindo. Mas pra caramba dá, pra caramba vai, né? Mas uma coisa que, dentro disso tudo que você falou, a experiência do cliente ou experiência para o cliente? Porque muitas das vezes a gente está querendo que a experiência seja pela nossa ótica. E não é o caso. Não é o caso. Você tem que se colocar no lugar do cara. Exatamente. É isso aí. E aí, em cima de qualquer que seja o produto, a gente tem que desenvolver esse foco para o cliente. Sim. E aí a BRCK, inclusive, tem desconstruir é preciso. Sim. Desconstruir o que é Fontesville, BRCK, Go and Grow e assim por diante, né? Então, acho que a gente tem que desconstruir o Rogério, desconstruir o Léo e o Fábio e olha, você agora é meu foco. Então, deixa eu resolver o seu problema. Isso aí que tá, cara. Essa pegada desse construir é preciso, né, que é o nosso lema lá na BRCK, é justamente porque a gente vê tantas coisas padronizadas hoje em dia, né, vamos dizer assim, esse fordismo se espraiou para todos os lados e tudo virou muito padrão. Então, essa desconstrução, ela é uma soma de óticas, tanto a da nossa somada ao do cliente. O cliente, ele entende quando... Por exemplo, um cliente que nunca morou numa casa e está construindo a primeira casa dele. Morava sempre em apartamento. A ótica dele é, até então, sobre as casas que ele já visitou e o apartamento que ele mora. Então, a gente tem que levar para ele outros tipos de ótica, outras percepções dentro da arquitetura, etc.,
que às vezes ele não parou para pensar, sabe? Sim. Mas por que a gente colocou um ambiente assim, ou assado? Por que a implantação da sua residência está dessa forma? Porque a gente, como profissional, a gente tem várias óticas, não só nossas, como dos clientes que já passaram, que a gente pode apresentar para ver se você vai querer, porque nada é imposto. Sim. A não ser a nossa técnica. O único não lá na BRCK que a gente fala é sobre a nossa técnica. A técnica é nossa, é o único não. Mas o gosto é do cliente. O gosto tem que ser respeitado porque é ele que vai viver lá. Então, isso daí é algo que a gente coloca muito... a gente é muito enfático nisso. Então, é uma soma de óticas, na verdade. E a gente vai desconstruindo tanto para a gente, que a gente vai escutando várias histórias de clientes, vários hobbies diferenciados, tanto quanto para o cliente que vai escutando várias outras experiências de clientes anteriores nossos e do que a gente pode propor diferente para um momento novo da vida dele. Com certeza. E até dentro daquilo que a gente estava conversando agora há pouco, sobre a questão da rede social. O quanto que isso, às vezes, traz para a gente um cenário muito perfeito, um cenário diferente, porque são fotos tratadas, são fotos editadas, e às vezes, assim, o que a gente vai desenvolver de solução, ela precisa, de fato, acompanhar a realidade. A gente precisa transformar isso em realidade de produtos que o cliente vai consumir ali no dia a dia. Então, assim, não adianta a agência desenvolver um produto mirabolante se na prática, quando chegar, esse produto vai ter algum detalhe, vai ter alguma característica, vai ter alguma situação onde a gente tem a necessidade de falar, inclusive, das coisas que acontecem na arquitetura. Por exemplo, a execução nem sempre vai sair exatamente como está no projeto, né, Fábio? Às vezes tem ali uma determinada irregularidade no teto, no piso, e são coisas que acontecem. Então, assim, a gente tem que também saber conversar muito bem com o nosso público, de conseguir contornar situações que são naturais. Só que a gente, às vezes, cria um senso tão crítico por conta dessa realidade de tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser perfeito, que pequenas falhas não são aceitáveis. E aí, eu até acho que realmente, assim, tudo tem que ser de acordo com um profissional. Nós somos profissionais de cada setor, e quando a gente está no atendimento do cliente, a gente precisa, de fato, entender qual que é a necessidade e já apresentar os prós e os contras. É como um medicamento, ele tem efeitos colaterais também em determinadas situações. E tá escrito. Mas, normalmente, a gente quer a solução. E aí, isso vem de uma série de coisas. A questão genética, a questão de estilo de vida, tudo isso pesa. E aí o desenvolvimento do projeto, inclusive, tem a ver com isso, e o desenvolvimento de como a gente comunica isso também tem a ver, né? Nossa, o Rogério pode falar até melhor dessa questão psicológica em torno disso tudo que a gente está falando, do branding, de lidar com o cliente, de como é que vai atingir o objetivo que o cliente quer, né? Cara, e aí assim, né, enquanto eu tô ouvindo vocês falarem aqui, eu fico assim, né, e a rede social, né, que você passou por ela aí, dentre vários aspectos que você colocou, né, e eu brinco muito que a rede social é Alice no País das Maravilhas, né, velho, que é uma loucura, né, cara, o povo é muito feliz lá, né, cara, é impressionante, né, é impressionante como que tem uma felicidade absurda na rede social. O Instagram é um show, né? E a vida a gente sabe que não é isso. Todo mundo sabe que não é isso, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente ter clareza é que, cara, isso aqui não tem mais volta. Não tem mais volta. Entendeu? Isso aqui faz parte da gente, a extensão do corpo mesmo, e ok. Então, a gente vai viver nos nossos celulares. A gente tem que estar nas redes sociais, porque isso faz parte do processo. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante é bom senso. Entendeu? A forçação de barra é que avacalha o negócio. Sim. Então vai com bom senso. Pô, claro que você... eu sou o Rogério, né? Hoje, né, eu tenho que divulgar o meu trabalho, o trabalho da Gol, né, o nosso trabalho de assessoria em marketing, tudo isso. Então então eu vou colocar isso lá, mas de uma forma cuidadosa, de uma forma verdadeira. Sim. Entendeu? Eu acho que isso é que é importante.
Pô, seja sincero ali, valide exatamente o que... Quer dizer, valide não. Espere que as pessoas validem algo que realmente acontece. Sim. Então, a rede social, ela hoje, né, ela tem uma coisa de exageros, né? Ah, eu quero fazer o que aquele cara fez, porque tem os influencers. E eu não tô falando mal deles, não. Sim. Influencer para mim é veículo. Sim. Pô. E acabou, é isso, o trabalho do cara é sensacional. Assim como tem uma rádio que divulga bem o teu produto, aquele influencer, se você encaixar uma estratégia de divulgação, ele também vai divulgar bem o teu produto. Tá bom, cada um na sua, maneiro. Mas, por que ele virou um influencer? Por que ele se desenvolveu como influencer? Porque tem verdade. Exatamente. Se não tem verdade, não vinga. Já sentaram na minha frente algumas pessoas... Falaram, porque eu queria ser influenciador digital. Aí eu falo, me conta. Cara, ele não fez nada do que ele quer ser. Então ele não vai ser nunca. Por quê? O cara que é influenciador digital, ele não planejou isso, cara. Exato. Aconteceu, nasceu. Exatamente. Para nossa alegria, lembra, maluco? Tu acha que ele planejou aquela parada? Porra, não! Exatamente. Aconteceu, e aí na semana seguinte, mas no mês seguinte ele foi contratado pelo Santander, meu irmão. Também não acho que é sorte, não. Eu não acho que é sorte. Eu acho que, tipo assim, cada um, aquilo acontece com você na hora que tem que acontecer. Na hora certa, exatamente. Agora, ele não planejou, simplesmente veio. Exatamente. Entendeu? E às vezes tem essa questão de a capacidade de observação das coisas está se perdendo, né? A gente às vezes está muito na tela ali e a capacidade criativa ela vem do observar. Eu sou um cara cristão, então assim eu vejo às vezes ali tipo os provérbios, está tudo relacionado a observar. A observar o que está ao entorno, e por isso que Salomão foi tão próspero. Então, assim, o observar, ele gera, cara, sede de resolver situações, resolver pequenos problemas, resolver grandes problemas, e aí as maiores empresas do mundo, elas resolvem problema. Inclusive, o Google é o que é, cara... Por quê? Resolve o problema. E resolve na prática. E está buscando melhorar o tempo todo. E aí, assim, cara, vamos pensar em observar. Fábio, inclusive, já morou fora também, né, Sim. Fábio? Então, observar essa realidade que acontece lá fora, o comportamento desse cliente que está em outro contexto, e observar a realidade local também, adaptar isso e não trazer aquele padrão de lá para cá e resolver um problema local, faz muita diferença no off. E às vezes até você que também foi um dos idealizadores do núcleo urbano, e às vezes pode até falar um pouco sobre isso, como que é essa integração também da arquitetura, porque como que surgiu essa ideia de colocar mais os profissionais de arquitetura em contato com nós, lojistas e empresas desse setor da construção civil num todo? Como é que é essa loucura de unir tanto de abstrato, né? Eu acho que uma coisa que é muito importante é trabalhar nichado. Quanto mais nichado você conseguir trabalhar, melhor. Por quê? Porque você entende do seu público. E quando você entende do seu público, o processo de trás para frente. Né? É o processo de você entender o público e aí você vem voltando, entendendo as necessidades dele, criando mecanismos, criando processos para que ele... eu ia falar para agradá-lo, mas não é isso. Não é agradar o cara. Você vai criar mecanismos, formas de preencher lacunas na vida do teu cliente. Sim. Entendeu? E ele vai falar assim, caramba, isso aqui funciona para mim. Nossa, isso aqui faz sentido para mim. Começa a ser indispensável para ele, né? Exato. Quando você pensa, por exemplo, pensa num nicho específico, seja ele qual for. Pintor, por exemplo. Cara, se você for lá no fundo, você acha uma necessidade desse cara. E através dali você pode pensar num produto específico para aquele cara. Não é só vender tinta. Exato. Não é. Tá, tinta é o óbvio, pô. Mas
ele tem os anseios dele, ele tem a característica ali que eles comungam da mesma opinião porque desempenham o mesmo trabalho. Sim. Então, acho que esse estudo é que é o maneiro. E dentre ele tem milhares de segmentos. E essa questão do pintor também, às vezes assim, o profissional é excelente na execução do trabalho e de repente ele resolve virar um vendedor de tinta e aí ele se enrola completamente. Né? O melhor exemplo é o exemplo do cara que é um Boeing na venda e tu pega esse cara e põe ele de gerente. É isso aí. Cara, ele é vendedor. Se ele for vendedor, tu tem que perceber essa característica dele e deixa ele na linha de frente, dá meta para ele, bate meta, comissionamento. É esse trabalho de estímulo. Porque o gerente, ele tem que ser vendedor também, claro. Mas ele tem que ter uma visão de gestão, de liderança, de apoio, segurança para a equipe de vendas. Pô, mudou. Tu pega um cara que só tá pensando, mudamos até o tom da conversa aqui um pouquinho, mas tá maneiro, né? Tá bacana. Você vai, um cara que tá lá na ponta, e aí você traz ele para a liderança, cara, se ele não tiver na essência dele esse perfil de líder, vai desandar. Sim. E é natural que desande. Por quê? Porque ele não tem aquele perfil. Né? Exato. Exatamente isso. E realmente faz toda a diferença. Ser especialista em resolver um problema real, né? Não ficar querendo ser o resolvedor de tudo e a gente, em cima do que a gente de fato pode executar, faz a diferença, né? É uma das coisas que às vezes a gente é obrigado ou acontece de uma maneira muito natural e às vezes foi necessário dentro da nossa história, inclusive, dar alguns passos atrás, porque quando eu iniciei, eu comecei trabalhando dentro de uma fábrica de persiana e saí, não planejei o negócio, foi uma coisa que, vamos começar o atendimento e tudo, mas já estava crescendo lá dentro dessa indústria também. Então, passei por diversos setores da montagem e assim, tenho um conhecimento razoável do setor de persiana na montagem mesmo. Desmontar uma persiana não é um problema nenhum e montar ela de novo também não é um problema nenhum. Então, assim, isso tudo era muito fácil para mim e era só persiana. Tanto é que era Persianas Pontisville. Depois veio somando outros produtos, vieram outras coisas que foram inflando demais o nosso mix. Inclusive, assim, que, a gente começou a vender piso. Começamos a vender carpete, começamos a vender um monte de coisa que tinha uma outra logística. Aí desfocou. E aí, tipo assim, graças a Deus, foi uma coisa rápida que aconteceu. E aí, só que quando você consegue pegar isso rápido e resolver o problema, que cara, no que eu sei fazer? Então, beleza, eu sei fazer produtos que controlam luminosidade, que a luz solar e vai dar um blackout, vai dar privacidade e tal. Então, tudo que tem a ver com isso eu vou estudar, eu vou melhorar, eu vou padronizar, eu vou criar um meio de resolver isso melhor. Então, eu não preciso ter tudo, eu só preciso ser excelente naquilo que eu faço. E aí as coisas começam a ir para um outro caminho, para uma outra direção. Eu acho que é mais ou menos isso que, dentro da arquitetura, inclusive, vão ter estilos diferentes, né, Fábio? Tipo, arquitetura comercial, arquitetura residencial e assim por diante, né? Total, são programas totalmente diferentes, com clientes, além do programa ser diferente, são clientes diferentes, né? Então a gente tem que estar atento aos pormenores, né, aos detalhes desde o início, né, igual a gente falou de detalhe, tudo começa no detalhe. O detalhe é esse, né? E tem aquilo que vocês falaram também, não tem perfeição. A perfeição, para mim, é quando eu supero a expectativa do cliente. É isso aí. Nunca vai ser 100% tudo. Mas aí é o objetivo, atingir meu objetivo, show de bola, bora para o próximo. É isso aí, bicho, cara. E a gente trabalha muito para isso, sempre, sabe? A gente fala que até, lá na VRCK, a gente fala que assim, até para a gente criar, a gente tem que organizar. Por quê? Porque a criação muito organizada, ela não sai. Ela precisa de ter a desorganização, o caos com a ordem, né? O caótico, né? A própria Sagas, que fez nosso rebranding, fala muito sobre isso. Sim. E tem tudo a ver com a gente lá. E se não tiver isso, a gente não consegue. A gente precisa de um momento de caos para a gente conseguir criar. Só que a gente precisa se organizar para ter esse momento. Exato. Senão, mistura tudo e a gente não consegue atingir os objetivos do cliente. Até eu sou cliente da GPME que fala sobre mais vale uma bagunça lucrativa
do que uma empresa organizada dando prejuízo. Mas, assim, primeiro você dá vai ser lucro, mais fácil fechar. e resolve a situação e, de fato, assim, foca naquilo que o seu cliente está pedindo. Para de inventar moda. Porque, às vezes, assim, você está querendo criar um produto ideal para você e aí aquilo ali está te deixando engessado demais, porque é o seu senso crítico. Quando você abre a mente para resolver um problema, você não tem limite. Outro dia eu estava assistindo uma palestra e o cara falou assim: toda empresa tem 2 setores: vendas e apoio a vendas. É isso aí. Caraca, velho! Uhum. Aí eu parei e falei assim: tem toda a razão. É isso aí. Ah, mas e o financeiro? Apoia a venda. Uhum. Uhum. Ah, mas e a criação? Cara, apoia a venda. Sim. Experimenta não ter cliente, como é que você vai criar? É exatamente isso. Se não tiver venda, não tem negócio, tem só Exatamente. ideia, e aí todo mundo é o melhor das ideias, né? E até, 2 setores, papo. exatamente. E até essa troca de ideias, inclusive, assim, são setores, a princípio, distintos. Uhum. Apesar da arquitetura estar muito mais ligada diretamente a mim aqui, mas uma loja de persiana, uma loja de cortina falando de outros temas, como é a ideia aqui, a gente entender que a gente não tem um foco no produto X ou Y, mas que esse mesmo cliente que consome o meu e o seu é o nosso objetivo de relacionamento, mais uma vez. Relacionamento, seriedade, e todo mundo compra confiança. Então a gente quer aproximar, quer se relacionar, quer ter tempo de qualidade, de conversar e entender o cliente. E isso eu acho que é o que falta. A gente perdeu as relações humanas de contato, ligação e solução. Então tomara que isso aqui valha para todo mundo depois tomar uma cerveja junto. Com certeza gerou já conexão, né? Tanto é que... Porque o mundo acontece no off, né? Exatamente, é isso aí. Exatamente. Inclusive tem uma chamadinha que depois a gente vai fazer, que é a Adri, que inclusive criou essa frase, que é conexões que geram movimento. Uhum. Então, assim, esse movimento, movimentar. Vamos juntos. Isso aí, gente. Obrigado mais uma vez por esse bate-papo. Espero que a gente tenha conseguido agregar e levar um pouco mais desse nosso dia a dia. A intenção é justamente mostrar um pouco na prática de como todos nós trabalhamos, qual que é o norte que todos nós temos e agregar valor aí para o nosso consumidor, para o nosso ouvinte também. Obrigado, gente. Valeu. Tamo junto. Agradecer a todo mundo, Léo, Rogério, e, estamos aptos aí a novos bate-papos. Esse foi o primeiro, vamos ver o que vai dar disso aí, né? Com vamos certeza. ver depois o Eu acho que no material. próximo a gente vai estar mais solto. Eu também acho que vai estar mais sossegado. Agora tá meio engessada a coisa, né? Mas é isso. Bom demais, obrigado. Valeu. Ó.